Ok, meus amigos, estamos de volta com o nosso explicador virtual. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a indústria. Continuar falando de indústria, né? Falamos de divisão internacional do trabalho. Não perca o fio da meada, como o pessoal fala aí no ditado, né? Vamos falar um pouquinho da indústria dentro do Brasil e alguns termos técnicos que são cobrados em prova que eu acho muito importante. Vamos falar também um pouquinho de balança comercial. Ok, pessoal? Não vamos perder esses termos técnicos que são muito importantes. Nosso título, Processo de Industrialização do Brasil ao longo dos anos e algumas classificações. Vamos falar de bens industriais, tá, pessoal? Que são bens de produção e suas classificações. São chamados de bens industriais aqueles que servem para a produção de outros bens, como poderemos citar os equipamentos, maquinários e instalações. Esses bens e suas manutenções são geralmente colocados no preço final do produto. Ou seja, se o custo de manutenção de uma máquina que produz pneu, por exemplo, é muito alto, deveremos ter o produto final dessa máquina também muito aumentado. Gente, esse bem industrial ou bem de produção, grava por favor esse nome. Bem industrial ou bem de produção. Bem de produção nada mais são do que as máquinas. Essas máquinas. Lembra da aula do TEAR, tá? Aquele TEAR manual, depois foi para o mecânico? Eu falei que o mecânico você não paga salário, mas tem um custo de aquisição daquele produto e tem um custo de manutenção. O custo de manutenção é menor que pagar o salário por funcionário? Claro que é menor. Claro que é menor. Mas existe uma manutenção, porque o custo-benefício também é maior. Ele produz mais do que o funcionário. A máquina produz mais do que o funcionário. Então, o bem industrial, o bem de produção, é aquela máquina que produz o pneu, que produz o fio, é a máquina que enrola o arame farpado, é a máquina de produção. Essa máquina tem um custo, esse bem de produção tem um custo, e ele é repassado ao preço final do produto. Então, o custo da máquina é repartido em pedaços muito pequenos e lá no final das contas você, consumidor, eu, consumidor, nós vamos pagar, por exemplo, pela máquina que fez isso, não é de graça, nós vamos pagar, mesmo que sejam poucos centavos, nós vamos pagar pela manutenção, pelo óleo, pela correia que vai ser trocado, pela catraca que tem que trocar e por aí vai, ok, pessoal? Bem decorado isso, por favor. Nós vamos fazer uma bateria de exercícios relacionada a isso, mas eu quero que você já, de agora, você coloque isso na cabeça. Bem de produção ou bem industrial. Ok, pessoal. Coloquei aqui um exemplo aqui para vocês de algumas máquinas aqui, alguns bens de produção, para vocês entenderem direito. Não sei se vocês conseguem perceber bem, tem um sujeito aqui que ele está operando uma máquina que parece um canhão que tem 10 bocas aqui, olha, uma máquina assim com 10 bocas. Vocês já viram isso aqui em algum lugar? Um negócio estranho, né? Olha que bem de produção interessante, muito melhor do que o operador manual. Essa máquina com 10 bocas, com 10 canos aqui, simplesmente foi criada para que ele coloque 10 parafusos ao mesmo tempo na roda desse caminhão que ele está montando. Então, ele pega essa máquina, encosta lá na roda, aperta um botão, os 10 parafusos são apertados ao mesmo tempo, na pressão adequada, com 1/10 do tempo que gastaria. Você imagina, se a fábrica lá, no caso a Mercedes aqui, pagasse para esse sujeito, colocar uma porca de cada vez nessa roda, o caminhão ia demorar muito para ser montado, mas com essa máquina ele vai mais rápido. Olha lá, bem de produção, um bem industrial, muito mais rápido, muito eficaz. Pô, professor, então legal, essa máquina que eu não pago quando eu compro o caminhão, paga, claro que paga. Uma fração dessa máquina você paga quando você vai adquirir esse caminhão, ok, pessoal? Então todo o maquinário que você vê aí nas montagens de computador, montagem principalmente na indústria automobilística, aquele maquinário pneumático que utiliza pressão de ar, né, pressão dos compressores, essas máquinas você vai pagar lá no final. A manutenção dela, o óleo, a correia, as catracas, as correntes, o operador tecnológico disso, porque isso aqui é uma máquina tecnológica. Isso aqui tem o seu conceito mecânico, mas tem alguma coisa de tecnologia aqui também, por causa da pressão que ele tem que colocar nos parafusos. Porque se ele não apertar essa roda direito, o caminhão perde a roda e um abraço, né? Já era. Vou falar um pouquinho de bens de consumo, pessoal. Os bens de consumo são os bens finais das máquinas industriais. Poderíamos separar em dois tipos esses bens de consumo.
Bens de produção, bens industriais, a máquina que monta. O bem de consumo é o resultado final dessa máquina. Ok, pessoal? Separado? Então vamos repetir. Bem industrial ou bem de produção. Produz, fez lá o seu produto. Produto final, bem de consumo. Esse bem de consumo eu vou dividir em duas partes, que a gente vai entender agora, esse bem de consumo. O primeiro bem de consumo é o bem de consumo durável. É aquele que não são trocáveis de uma forma tão rápida. São bens como carros, geladeiras, eletrodomésticos, de uma forma geral. Você imagina que você compra um carro desse aqui, por mais que você seja um cara muito rico, e você adquire esse carro aqui, você não vai ter vontade de vender esse carro aqui de um dia para o outro. Ele não vai se desgastar de um dia para o outro, como se você comprasse, por exemplo, uma roupa que se desgasta mais rápido. Esse carro ele pode durar simplesmente mais de 30, 40 anos. Eu tenho um carro, eu tenho um Opala, o meu Opala tem 40 anos. Então é um bem muito durável. Então, esses bens de produção duráveis são bens que têm um valor agregado muito maior, um custo muito maior, uma tecnologia embarcada muito maior. Ok, pessoal? Então, se você compra uma geladeira, a geladeira queima no dia seguinte, não há que se falar que não é um bem de consumo durável. É durável sim, queimou porque deu uma zica ali na sua rede elétrica aí. Ok, pessoal? E nós temos os bens de consumo não duráveis, né? São aqueles que usamos mais rápido, que precisam de substituição com mais rotina, como podemos citar roupas e alimentos. Professor, eu tenho uma calça que já tem 30 anos. Você precisa de ajuda, comprar uma calça nova. Porque a sua calça não pode estar rasgada, igual a calça do professor está rasgada hoje. Então, pessoal, o bem de consumo não durável é aquele bem de consumo que você de vez em quando tem que trocar. Que eu amo minha calça jeans, você tem que comprar outra. Não tem jeito, porque ela desgasta muito mais rápido do que o meu Opala de 40 anos. Ok, pessoal? Se você conseguir juntar, se você conseguir fazer a sua calça jeans durar 40 anos, aí você é um super-herói. Ok, pessoal? Eu coloquei aqui também alimentos, né? Eu coloquei aqui alguns casacos aqui e tal. Por mais que dure, são bens de consumo não durável. Recapitulando, bens de produção, bens industriais, maquinários, tem custo. O produto final dessas máquinas são os bens de consumo, que pode ser bem de consumo durável e bem de consumo não durável. Ok, pessoal? Vamos nessa? A forma mais fácil de entendermos os bens de consumo duráveis e não duráveis é pensarmos se o produto ficará com o seu dono por um tempo razoável, sendo este um produto durável, e se ele for executar o consumo e este produto acabará rápido, será não durável. Simples, é um macetinho. Se vai acabar rápido ou não durável, se vai perdurar por mais tempo, é o bem de consumo durável. Isso aqui cai muito em prova, tá? Todas as provas que eu faço, coloco. Coloquei aqui uma separação aqui, 3 fases aqui de alguns anos do desenvolvimento industrial do Brasil, e a gente vai colocar alguns itens importantes. Essas questões de separação de período de 30, 55, 56 e tal, geralmente não é cobrado por período, e sim por fato. Ok, pessoal? Por fato. Mas a gente vai separar aqui para a gente deixar tudo esclarecido, tudo certinho. Vamos lá, de 30 a 55, os investimentos na decadência da indústria do café, que a gente já estudou nas aulas anteriores. O mercado de consumo de café na Europa diminuiu desesperadamente. Os cafeicultores do Brasil que produziam desesperadamente não sabiam o que fazer com o café, queimaram, um rolo danado. Então, o dinheiro que sobrou deles, eles resolveram atacar na indústria. É sempre assim, um ciclo acaba, se investe em outro. A indústria brasileira se desenvolveu, tendo a partir de agora a preocupação com as relações de trabalho, visto que já não existiam mais os escravos, o trabalho agora é assalariado. Fato importante, pessoal. Até a indústria do... Pô, professor, mas até 30? 30 já não tinha mais escravos. Você que pensa. A abolição dos escravos lá do século passado, para ela se consolidar, para ela se firmar, demorou mais de 50 anos. Então, nos anos 30, você ainda tinha, anos 20, anos 30, de forma ilegal, você ainda tinha alguns escravos em algumas fazendas. Então, com o trabalho assalariado, eles saíram da produção do café, passaram para a produção industrial. Na produção industrial, eles tinham que ter cuidado com o seguinte: cuidado com o salário. As questões salariais. Ainda não tinha questão ambiental nessa época, não. Se produzia, se destruía mesmo e vamos que vamos.
Nessa fase, surge a Petrobras e as grandes indústrias siderúrgicas que buscavam o mercado externo. Petrobras, a maior empresa brasileira da atualidade. Ok, pessoal? 56 a 90, com o posicionamento do presidente Juscelino Kubitschek, que abriu as fronteiras brasileiras ao investimento externo, a fase que para muitos pode ter sido a mais cruel para o produtor interno, tem início com empresas internacionais chegando, trazendo seus produtos de qualidade elevada, preço muito mais concorrente. Vamos entender isso aqui. 56 a 1990. Juscelino Kubitschek abre as portas do Brasil para entrada do investimento internacional. Você imagina, eu tenho um Fusca, ou melhor, eu quero comprar um carro, ainda não tenho. E chegou, eu tenho um Fusca para comprar produzido no Brasil. E acabou de chegar uma Ferrari. Deixa eu ver qual que eu vou preferir comprar. Claro que eu vou querer comprar a Ferrari, é claro que eu vou querer comprar o carro internacional, é claro que eu vou querer comprar o computador que foi montado no Japão, é claro que eu vou querer comprar o ventilador que foi feito no Japão, nos Estados Unidos. Então o mercado internacional nessa época, quando ele chega ao Brasil, ele leva muitos produtores do Brasil à falência. Porque os produtos internacionais eram muito mais interessantes do que os brasileiros, ainda que o preço fosse um pouco mais alto. Os produtos internacionais passaram a chegar no Brasil com preço mais adequado depois da explosão da China. Quando a China se desenvolveu absurdamente, como vem se desenvolvendo a taxa de 8% ao ano, a China consegue a façanha, por exemplo, de montar uma caneta dessa lá, ela chega para mim aqui mais barata do que se o meu vizinho, que tem uma fábrica de caneta, montar. Eles conseguem esse milagre econômico lá. Então, nessa época, dizem que Juscelino foi cruel, porque abriu as portas e vieram os internacionais para cá e massacraram as empresas brasileiras. É isso daí. Mas o Brasil cresceu com isso. Vamos entender agora, a partir de 90, aos dias atuais, como se desenvolve a indústria brasileira nos dias atuais, ok? Vamos fazer uma leitura e depois eu vou parar e vou fazer uma explicação e usar alguns exemplos. Esta fase que perdura até os dias de hoje, poderíamos chamar de um neoliberalismo moderno, ao passo que, além dos investimentos anteriores, como até a década de 90, os produtores brasileiros buscam seu lugar no mercado internacional. Então, tanto temos produtos internacionais chegando, quanto produtos brasileiros sendo enviados ao exterior. Pessoal, isso daqui vai dar um gancho para a gente entender o nosso próximo passo, que é a balança comercial. A partir de 1990, o produtor brasileiro ele deixa de apenas ser massacrado com produtos internacionais chegando, como ele passa a contra-atacar. Ou seja, ele passa a invadir o mercado internacional com seus produtos também. Só que para isso ele tem que criar métodos de competitividade, preço e qualidade. Então você tem, por exemplo, um carro internacional que chega, que massacra o carro brasileiro. Se o cara faz o carro brasileiro, ele tem que botar no mercado internacional de forma que ele crie concorrência internacional também. Então essa fase de liberdade, que a gente chama de neoliberalismo, ganha quem tem, como diz um apresentador de televisão, quem tem mais café no bule. Ganha quem tem preço e ganha quem tem qualidade. Então, para você botar seu produto no mercado internacional, você tem que ter preço e qualidade. Então, a partir de 1990, você tem produtos internacionais chegando, com certeza, como tinha antes de 90. Só que surgiu uma nova faceta. A partir de 1990, o mercado brasileiro passa a ir para o internacional, passa a invadir algum mercado, principalmente o mercado americano. Os americanos passam a consumir produtos alimentícios brasileiros, muito como a laranja, a cana brasileira também teve boa aceitação lá, e por aí vai. Comércio externo no Brasil, pessoal. Pautado nas informações anteriores de livre comércio, façamos uma análise de como o nosso país se comporta no mercado exterior. Falar um pouquinho, pessoal, de balança comercial, tá? Primeiramente, o valor do dólar em relação à nossa moeda, o real, tem um papel muito grande sobre esse comércio, ao passo que se o valor do dólar está alto demais, ninguém que está fora do Brasil vai querer comprar.
E se está barato demais, os valores obtidos com a venda não cobrem os custos. Vou falar um pouquinho do dólar, pessoal. Por que todos os dias, quando você vê na televisão, eles estão falando lá, o preço do dólar está 2,70, 2,40. O que isso importa para a nossa vida, pessoal? O dólar é parâmetro internacional. Ele que faz o meio de campo entre compras e vendas. Então, a partir de 1990, quando você tem essa liberdade de poder vender e comprar, quem faz o meio de campo é o dólar. Quem determina se você aí na sua casa vai ter condição de comprar aquele computador novo que chegou da China, ou você vai ter que comprar o computador que foi montado no Brasil, é o preço do dólar. Professor, não estou entendendo. Então, o preço do computador montado na China chega no Brasil cotado a dólar? Chega. E o montado no Brasil é cotado a dólar? Exatamente. Os dois são cotados a dólar. Quem determina os preços é o dólar. Então, se você eleva demais o preço do dólar, o preço do dólar está R$4. O computador que foi feito a R$10 lá na China vai chegar a 40 para você no Brasil. Então, você vai preferir comprar o computador brasileiro. Não tem custos de envio tão pesados, os impostos de importação são menores, você vai preferir o Brasil. Isso favorece a indústria brasileira em certo ponto. Porque se ela quiser também vender o produto dela, o dólar também está alto demais para ela vender. Se o dólar estiver barato demais, vai haver uma enxurrada de produto internacional. Você não vai querer, por exemplo, o computador montado em Manaus. Você vai querer na Zona Franca, que nós já estudamos isso. Você não vai querer o computador montado em Manaus. Você vai querer o computador que foi montado no Japão. Última geração. Você vai querer aquele que está lá. Preço barato demais. Então você vai massacrar a indústria interna. A indústria interna lá da Zona Franca de Manaus lá vai despencar. E essa que é a questão. Então quando você pensar em cotação do dólar, você tem que pensar que o dólar é o meio de campo. O dólar não pode estar muito alto, mas ele também não pode estar muito baixo. Ele tem que estar ali. Segundo o governo brasileiro, o dólar bom é 2,35 a 2,40. Então ele favorece importações e exportações, ok? Mas há controvérsias. Cada um tem a sua opinião. 2,30, 2,35, 2,40. Agora, se o dólar passa de 2,50, segundo o governo, é um problema para a economia. De outro lado, a política de impostos implementada pelo governo pode abrir ou fechar as portas do comércio internacional. Caso os impostos de importação estejam muito altos, entra menos mercadoria, o que favorece a indústria interna. Porém, se esses impostos estão baixos, há uma grande invasão de produtos internacionais. Esta política deverá ser equilibrada para que haja saúde na balança comercial. Pessoal, antes da gente terminar aqui com balança comercial, deixa eu falar para vocês aqui rapidamente a respeito dessa política de impostos. O governo ele tenta frear a chegada de mercadorias internacionais com impostos. Vai chegar muito produto internacional aqui, eles aumentam a taxa de impostos. Então, freia lá e favorece a economia interna. Só que isso daí é um risco. Vários países no mundo fizeram isso não deu certo. Os Estados Unidos, eles pregam o livre comércio, embora eles não executem isso 100%. Mas o certo é que o comércio tenha, as transações comerciais elas têm a sua liberdade. Entendeu? Mas o Brasil ele tem o seu mecanismo de impostos para frear. Ok? E balança comercial, pessoal, para a gente finalizar essa videoaula, balança comercial é simplesmente se você vende muito e importa pouco. Se você importa muito e vende pouco. A balança comercial é simplesmente a diferença entre importações e exportações. Essa é a balança comercial. O que é a balança comercial favorável para o governo brasileiro? Para a ideia do brasileiro. O que é a balança comercial favorável? Balança comercial favorável é quando você vende mais do que você compra. Essa é a balança comercial favorável, tá? Vende mais do que você compra. Do outro lado, é desfavorável. É quando você compra muito e vende pouco. Então você está se endividando. Ora, os Estados Unidos têm balança comercial desfavorável há 100 anos. E é o país mais poderoso do mundo. Só que lá eles têm um consumo interno muito grande. Essa que é a questão. Então o consumo interno, eles compram muito porque o seu interior consome desesperadamente. Então essa que é a diferença. O Brasil não, o Brasil precisa dessa teoria sim, de vender mais do que importar. Quando ele vende mais, a indústria interna se favorece.
Ela produz muito, ela lucra muito. Agora, quando você compra demais, que a balança comercial desfavorável, quando você compra demais, o que o mercado, o que o produtor brasileiro ganha? Nada. Não ganha nada. O consumidor ganha, compra lá o carro, compra a geladeira, compra não sei o quê. Mas a indústria brasileira que gera empregos, ela cai. Ok, pessoal? Balança comercial favorável e desfavorável é uma questão certa de qualquer prova que se preze. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima aula.